sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História e hoje nós damos início aos nossos estudos do capítulo 4. Bom, minha gente, até aqui nós vimos nos nossos últimos estudos o que era a comunidade, onde nós começamos a aprender como que os seres humanos se organizam em grupos e então formam as comunidades e que elas se diferenciam. Vocês verificaram que vocês fazem parte de diferentes tipos de comunidades, como a comunidade familiar, a comunidade escolar, a comunidade da igreja e tantos outros exemplos que vocês me contaram aí nas nossas aulas online. Além disso, dentro desse capítulo 3, nós vimos também que existe ali alguns tipos de comunidades bem específicas, bem diferentes, como as comunidades indígenas, formadas por indígenas, as comunidades quilombolas, formadas por descendentes de escravos, as comunidades por nacionalidade, aquelas que são formadas por pessoas que vieram de outros países e passaram a viver aqui, e alguns outros exemplos de comunidades também. Dentro desse capítulo 3 ainda vimos também como que nós podemos organizar e selecionar partes da nossa história como vestígios daquilo que nós vivenciamos e então formarmos a memória. Quando nós estamos vivendo em grupo, nós produzimos história, nós produzimos acontecimentos, nós produzimos fatos. E esses fatos também podem ser representados a partir daquilo que nós presenciamos ou a partir daquilo que nós construímos. Como, por exemplo, os objetos, as fotografias, os documentos e tantas outras formas de nós conhecermos um pouco mais sobre o nosso passado. E dentro dessas formas de conhecermos o nosso passado, existe uma delas formada por um grupo de pessoas, podemos chamar assim, que também ajuda a compreender como era o nosso passado. Posso te fazer uma pergunta para você pensar aí, refletir da seguinte forma: como é que você pode investigar o passado, o seu passado ou a história da sua família? Como que você pode conhecer um pouco mais sobre acontecimentos de épocas que você ainda não havia existido, ou seja, que você não tinha nascido ainda? Como você faria para conhecer um pouco mais a história do lugar que você vive, do seu bairro, da sua cidade, do país que você vive? É claro que você pode estar pensando: eu posso pesquisar na internet, eu posso pesquisar em livros, eu posso perguntar à minha mãe como que eram as coisas. E olha, quando você percebe perguntar à sua mãe, aí você começa a entrar no nosso assunto, no nosso capítulo 4. Porque nós vamos falar sobre os idosos. Não, a sua mãe não deve ser uma idosa, claro, com certeza não deve ser idosa. Mas você deve conhecer algum idoso na sua família, você deve ter algum avô, alguma avó, algum tio, algum parente que é um idoso. E é sobre esse grupo, sobre essas pessoas que nós vamos falar no capítulo 4. Será que você sabe o que é idoso? Aí você pode me dizer assim: idoso é toda pessoa que é velha, carcomida, carquética, não sei nem se vocês conhecem esses nomes. Aquela pessoa que não sabe mais como andar, que anda por muletas, que vive no hospital. Olha como as nossas definições de idosos, elas são um pouco, digamos assim, bem esquisitas. Para não dizer preconceituosas. Eu poderia usar a palavra estereótipo, mas eu não sei se vocês vão saber o significado de estereótipo. Então vamos dizer esquisitas. Pois é, né? Quando se fala em idoso, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Bom, pelo menos na minha, quando fala em idoso, a primeira coisa que eu me lembro são as pessoas que fazem algum tipo de atividade física, como uma caminhada ali na beira-rio aqui de Itabuna, por exemplo. Mas e na sua cabeça, qual é a primeira coisa que vem com a palavra idoso? Será que os idosos representam o nosso passado? Será que nós podemos aprender alguma coisa com os idosos? Será que eles podem nos ajudar a conhecer alguns acontecimentos que eles vivenciaram através de suas experiências, através de suas vivências e que nós podemos aprender com ele? Será que os idosos estão seguros? Será que existe uma forma de proteger os idosos? Pois é, minha gente, esse é o tema do capítulo 4 e é sobre ele que nós conversaremos a partir de agora. Mas só que nós vamos fazer isso de uma maneira bem especial e um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a ver aqui. Meu amor! Primeiro ato, o
menino que cresceu, acreditando nos sonhos, vencendo seus medos, até se tornar um adulto feliz. Daqueles que trabalharam duro, viram de tudo, de bom e de ruim, nesse país. Acompanharam a história sendo o personagem principal, construindo a memória de sua família, do seu povo especial. No segundo ato, seus cabelos mudaram de cor. Os fios brancos tomam as raízes como provas de sabedoria. Aos pés do Redentor, a glória de esperar por dias melhores faz de sua experiência a melhor forma de aprender cada valor. Eles são amáveis, fortes, saudáveis, repletos de vida, carinho, vigor. No terceiro ato, quis voltar a ser menino. Por isso baila no salão a sua música preferida. Alma de artista, tira damas para dançar. Curte uma praia, um cinema, vão às compras, resistência, tem muito ainda para vivenciar. Eles estão nas redes, nas telas, em uma nova reexistência. Estão na dança, na música, nas artes ou aí na sua casa. É aquele colo macio de avó, aquela voz de segurança do avô. Respeitem os idosos, por favor. Respeito e direito. Dê lugar para sentar e não estacione na vaga que não lhe pertence. Por ruas mais acessíveis, transportes e shoppings, por mais atividades físicas, lazer e esportes. Ao ar livre nas manhãs, lá estão eles, vivendo cada dia como se não houvesse amanhã. Por mais limitações que existam, o brilho no olhar e a vontade de viver estarão sempre lá. Ame os idosos, pois eles representam a nossa história. Para eles, a vida é uma festa que acaba de começar. Gente, nós podemos aprender várias coisas com os idosos. Se eu posso utilizar cartas, fotografias, objetos, que são coisas que eu posso ler, ver, tocar, imagine o que eu posso conhecer com os idosos. Pensa comigo, hein? O que eu posso aprender com os idosos? Minha gente, os idosos representam a história guardada na memória. Eles viram diversos acontecimentos. Eles viram como as pessoas viveram em outras épocas. Eles representam a história viva. Eles podem nos contar histórias que nem eu nem você vivemos. Vários acontecimentos e mudanças dessas épocas. Então, além das fotografias, eu posso conversar com o idoso, bater um papo com ele e conhecer um pouco mais do Brasil, por exemplo, nos anos de 1990, que é a época que eu nasci. Eu posso conhecer como as pessoas viveram, por exemplo, em outras épocas. Então, os idosos são a memória viva. Eles representam essa história que está armazenada ali nos relatos que eles podem nos contar. Aqui, por exemplo, eu trouxe uma fotografia dos indígenas mais novos com a sua mais velha. Os indígenas têm uma profunda admiração, um profundo respeito com a figura do mais velho, representa a sabedoria. Então os mais novos costumam respeitar os mais velhos indígenas porque eles representam a história dos seus antepassados, daqueles que antecederam a existência deles em outra época. E se eles representam a história do passado, a memória desse passado de uma outra época, é necessário que a gente possa oferecer para esses idosos saúde e proteção. Afinal, minha gente, a população idosa no Brasil tem crescido cada vez mais. Existem estudos de um Instituto Brasileiro de Geografia, que é o IBGE,
onde ele percebeu que tem um número maior de crianças e de jovens, que daqui a alguns anos no Brasil a população idosa será muito maior. Isso significa que nós precisaremos levar para esses idosos mais saúde, mais direitos e mais proteção. Afinal, eles representam uma parcela da população que necessita de cuidados maiores, cuidados especiais. Hoje em dia já existe o Estatuto do Idoso, onde terá ali para essa população alguns direitos, como por exemplo, a liberdade e o respeito. Os idosos têm liberdade de ir e vir, de escolher as suas crenças, de ter as suas preferências. Isso significa que eles podem atuar em sociedade caso desejem. É uma população que está no mundo onde eles já trabalharam durante toda a sua vida, já passaram por muitas coisas e que só precisam, digamos assim, de um certo descanso. Agora, é claro que essa população idosa também tem atravessado algumas transformações. Muitos idosos hoje ainda estão trabalhando, ainda estão fazendo algumas atividades, têm uma rotina fora de casa e por isso necessita de ter essa liberdade de ir e vir. E nós, minha gente, só temos que respeitar a sabedoria, temos que respeitar os mais velhos, temos que respeitar a população idosa no Brasil, porque além de representarem a memória viva do passado, são pessoas que merecem total respeito por sua história. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Aliás, compartilha esse vídeo com o seu avô, com a sua avó, para que eles possam conhecer o tio Rodrigo, se é que já não conhecem. E eles aí possam continuar também aprendendo um pouquinho mais aqui e poder também te contar algumas histórias, quem sabe algumas dessas que eu não te contei. É isso, gente. Beijo grande, até a próxima aula. Tchau!